Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste deste conteúdo. Bom, vamos à resolução do exercício que diz o seguinte: os elementos químicos A, B e C, eles apresentam para o seu átomo, no estado fundamental, a seguinte configuração eletrônica. Temos aqui as configurações desses três elementos hipotéticos, e de acordo com as configurações eletrônicas desses três elementos químicos, é correto classificá-los respectivamente como. E aqui nós temos nomes de grupos, famílias na tabela periódica, né? E também de regiões onde esses elementos podem estar sendo encontrados. Bom, primeira coisa é que você precisa conseguir relacionar a distribuição eletrônica com a tabela periódica. Para isso, eu deixei uma tabela periódica aqui embaixo e vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer essa relação. Temos duas coisas aqui. Primeiro, temos uma tabela periódica em branco, né? Na verdade, essa tabela ela não diz para a gente quais são as famílias, quais são os nomes dos grupos que nós temos. A gente vai dar meio que uma preenchida nela aqui. Temos uma outra tabela periódica aqui embaixo, e essa só está com as informações dos grupos, tá? Falando, por exemplo, que a primeira família é dos metais alcalinos, a segunda dos alcalinos terrosos. No meio aqui da tabela periódica, nós temos um grupo grande, né? São os metais de transição, ou também chamados de metais de transição externa. Aqui embaixo, nós temos os metais de transição interna, que são divididos em dois grupos, né? Os lantanídeos e os actinídeos. Depois temos as famílias do boro, que é o primeiro elemento que aparece aqui em cima, da família 3A. A família do carbono, que também é o primeiro elemento que aparece aqui em cima. A família do nitrogênio, que é o primeiro elemento que aparece na família 5A. E depois temos outros nomes como calcogênios, que é a família do oxigênio, e etc. Halogênios, que é a família do flúor e outros halogênios. E temos a família dos gases nobres. Bom, então vamos lá. E temos aqui também, né, não citei, temos o hidrogênio, que embora ele esteja localizado acima dos metais alcalinos, o hidrogênio ele não é um metal, ele não faz parte dos metais alcalinos, e ele também acaba não sendo classificado como nenhum desses ametais que nós temos aqui, nenhum desses grupos de ametais. Então, o hidrogênio ele é meio que sem família mesmo, tá bom? Mas ele geralmente vai ficar aqui em cima. Bom, vamos lá. A gente tem aqui a tabela periódica, e uma coisa importante de saber com relação à distribuição eletrônica é que a distribuição eletrônica ela tem aquele diagrama de Pauli, né? Eu vou colocar um pedacinho aqui só para a gente lembrar dela, né? Um S2, depois vem assim 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, temos o 4S2 está aqui embaixo, o 4S2, depois a gente volta lá no 3, né? No 3D10 e assim por diante. Então assim, o diagrama de Pauli, ele mostra para a gente como é que a gente faz a distribuição eletrônica dos elétrons. Se a gente for seguir à risca esse diagrama aqui, a gente faz a distribuição eletrônica pela ordem energética, tá? Só que a gente também tem a ordem geométrica que podemos fazer a distribuição. Mas, de maneira geral, a gente faz essa distribuição energética dos elétrons, né? Do elétron que tem menor energia para os elétrons com maiores energias. Bom, então, essa distribuição eletrônica ela também pode ser vista quando você está com a tabela periódica, porque os elementos químicos, todos da família 1A e 2A, eles acabam suas distribuições eletrônicas com o subnível S. Então, esse primeiro bloco aqui, ó, a gente chama de bloco S. Todo mundo que termina a distribuição eletrônica aqui, termina em S. Se acabar na primeira coluna, que seria a coluna dos metais alcalinos, e o hidrogênio, né? A gente fala que aqui a distribuição eletrônica acaba em S1. Na dos metais alcalinos terrosos, segunda coluna, eles acabam em S2. Aí, nós temos aqui no meio os metais de transição. Os de transição, a distribuição eletrônica deles, ela é representada da seguinte maneira. N-1, porque o número do período que a gente está, por exemplo, período 1, período 2, 3, período 4. Esse
quando eu entro no nível D, quando eu entro aqui no meio, ó, onde vão ser as terminações das distribuições eletrônicas vão acabar em D, o número da família do período, ele diminui em uma unidade. Então, aqui é 4S1, ó, 4S2. Quando eu chego aqui em D, eu chamo de 3D1. Aí a gente varia o D de 1 até D10, porque existem 10 colunas aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a distribuição eletrônica D, ela varia de N-1, de D1 até D10. E depois nós chegamos a um outro bloco, que é o bloco P, esse bloco que está aqui no final. A distribuição eletrônica, quando você tem o subnível P, lembra lá na distribuição eletrônica, ó, quantos elétrons cabem nos subníveis P? Cabem 6 elétrons. Ó, no D, cabem 10 elétrons. No S, cabem 2 elétrons. Por isso que no S existem duas colunas, a S1 e a S2. No D existem 10 colunas, que são esses 10 aqui no meio. Tá? E a gente tem no P, no bloco P, 6 colunas. A coluna P1, a P2, P3, P4, P5 e P6. No caso do P, ele segue a linha certinho. Por exemplo, eu estou na quarta linha aqui. Então, lá, quando eu entrar no P, isso aqui é o 4, o galho, por exemplo, ó, acaba em 4, P1 a distribuição eletrônica dele. Tá? E aqui embaixo nós temos os grupos Fs. Tá? Nós temos os lantanídeos e os actinídeos. Então, aqui vai variar de F1 até F14, ó, F1, até o itérbio ali, que é o F14. Aqui nós temos esse lutércio aqui, ele é um D1, porque a gente vai voltar ele aqui, ó. Ele vai preencher esse espaço que está vazio aqui no D1, ó. Tá bom? E a mesma coisa aqui no Laurêncio, né? Que ele também acaba em D1, a distribuição eletrônica dele, e ele que preenche esse espacinho aqui depois que você preencher todos os Fs. Beleza? Então é assim que a gente olha a distribuição eletrônica com a tabela periódica. Essa questão aqui, ela poderia ser resolvida de uma maneira bem rápida, bem fácil. Que é o seguinte, ó. 1S2, 2S2, 2P6, olha a camada de valência. Você poderia olhar pela camada de valência também. Você poderia olhar assim, ó, 3S2, 3P5. Ele está me dizendo que na camada de valência, quantos elétrons a gente tem? 3S2, 3P5, esse númerozinho de cima, esse 2 e esse 5, são o número de elétrons. Na última camada, nós temos que a camada de valência, 7 elétrons. É o 2 mais o 5. Se temos 7 elétrons, quer dizer que a distribuição eletrônica deste elemento aqui, ó, ela vai acabar num subnível P e com 7 elétrons. Então, ele é da família 7A. Por quê? Eu acho que de baixo tem, ó. Sempre que acabar com 7 elétrons, esse elemento está na família dos halogênios. Tá? Então, a gente está falando de um elemento da família 7A, que seria essa família que nós temos aparecendo aqui, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e assim por diante. Todos eles acabam com 7 elétrons. Mas ele acabou com 7 elétrons e tem mais uma informação. Ele acabou na terceira coluna, no terceiro período, porque foi 3S2, olha isso aqui, ó, 3S2. Depois chegamos em 3P5, ó, P1, P2, P3, P4, 3P5. Então eu sei que o elemento químico que eu estou falando é esse elemento que acaba em P5 aqui, ó, é o cloro que eu acabei de cobrir. Tá? Então o elemento que a gente descobriu é o cloro, é dele que a gente está falando, que é um halogênio. Então o primeiro elemento químico que nós temos aqui era um halogênio. A letra B está errada, né? Porque falou em metal alcalino terroso. A letra C ok, letra D e letra E ok. Vamos para a próxima, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. A distribuição eletrônica terminou no bloco D. O bloco D é aquele bloco do meio, onde nós temos os metais de transição. É esse bloco aqui, ó. Tá? Se acabou aqui no meio, nos metais de transição, a gente vai falar que o nosso elemento é um metal de transição. Das alternativas aqui, nós temos
metal de transição na letra A. A letra B já não precisamos analisar, né? A letra C falou halogênio de novo, tá errada, tá? Já é falsa a letra C. A letra D falou metal de transição também. E a letra E falou em halogênio, tá errado porque não terminou com 7 elétrons a distribuição eletrônica, né? Vamos agora para o último elemento. Ó. O último elemento ele acabou em 3s2, 3p6. Olha só, o bloco P6 é o último bloco, é a última coluna que nós temos lá. Ó. Camada de valência 2 mais 6 são 8 elétrons que nós temos nessa camada de valência. E a camada de valência com 8 elétrons termina na família 8A, que é a família dos gases nobres. Olha só, tá bem aqui, ó, família 8A, família dos gases nobres, tá bom? Então, basicamente aqui, seria um desses elementos que nós temos aqui no final, ó. Tem como saber qual deles que é? Tem, é só você ver qual que é o período, né? A gente acabou no terceiro período, 3s2, 3p6. Então, você viria aqui, ó, no terceiro período também, 3s2 e depois p1, P2, P3, 3P4, 3P5, 3P6. Estamos falando do argônio, tá? É um gás nobre, o último elemento químico. Então, na nossa alternativa aqui, ó, nossa questão, halogênio, metal de transição e gás nobre, a letra A é a alternativa correta dessa questão. Esse exercício estava para ter sido feito de maneira bem rápida, só que eu preferi dar uma enroladinha nele para ir te explicando como que você olha na distribuição eletrônica, volta na tabela periódica, mas não é uma questão difícil, pois se você focasse só onde terminam as distribuições eletrônicas, você já conseguiria resolver só lembrando das famílias dos metais e dos ametais também, que são de representativos, e eles têm lá as famílias 1A com 1 elétron na camada de valência, 2A tem 2, assim por diante, tá? Só voltar aqui rapidamente, ó. Família 1A, todo mundo aqui nessa primeira família tem 1 elétron na camada de valência, ou seja, todo mundo aqui termina em S1 sua distribuição eletrônica. Na 2A, todo mundo termina em S2, lembrando que esse daqui é o bloco S. No bloco D, a gente tem uma variação de D1 até D10. Depois voltamos para o bloco P, né? Nesse bloco P aqui, a gente tem 3A acabam com 3 elétrons na camada de valência, tá? 4A acabam com 4, 5A, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 e 8 elétrons. E temos que lembrar que a distribuição eletrônica está terminando em P1, P2, P3, P4, P5 e P6. E cuidado, acaba em P6, mas não quer dizer que tem 6 elétrons na camada de valência. Porque você tem que lembrar do S1 e do S2 aqui, ó, que também estão na mesma camada de valência desse P6 aqui. Então, por isso, são 8 elétrons na família dos gases nobres, tá bom? E temos, é claro, o bloco F aqui, não menos importante, né? Embora ele acabe aparecendo menos, onde há uma variação de F1 até F14 na distribuição eletrônica que nós temos aqui deles, acabam aparecendo menos porque são elementos maiores e as questões geralmente trabalham com exercícios com elementos menores, tá? Mas é bom estar sempre praticando. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. E se você gostou dessa videoaula e precisar de ajuda, até mesmo aulas particulares, ou ajuda na resolução de alguns exercícios de química, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo. A gente vai se encontrar numa próxima. Tchau, tchau!